Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 639 e minguando até 651 dias, 14 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 639 com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 35, com o subtítulo Os Magnéticos dos Cosmos, parte 5, ok? Se vocês não viram um blog que antecedem a esse, está na descrição do vídeo, um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe, para vocês usar como uma página mesmo, né? Se você quiser anteceder ou antecipar, né? Para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito, eu deixo isso na descrição do vídeo para que seja prático, para que vocês possam estar acompanhando tudo o que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? E também vou deixar na descrição do vídeo a abertura desse título, Acima das Estrelas de Deus. Eu fiz 5 repartição dessa abertura, né? Relaciona ele para vocês entender como que eu estou me comportando dentro deste blog diário. Isso é importante para que vocês não tirem conclusões precipitadas de nada que está sendo dito e nem aquilo que vocês está tomando conhecimento, ok? Entenda aquilo que é consciência espiritual para que vocês não entrem em contradição e não relaciona as coisas de uma forma equivocada, certo? É interessante que vocês acompanhem o blog diário para que vocês possam entender tudo que está sendo dito, ok? Também vou colocar na descrição do vídeo uma referência desse título, né? Escolhi uma referência e também vou colocar a abertura deste subtítulo, né? Os magnéticos dos cosmos, e que é muito interessante. Por fim, eu coloco a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Eu faço sempre 4 blogs com expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Aí, por último, eu faço a leitura destes 4 últimos blogs que foram ditos. Eu trabalho sempre dessa forma, em 4 blogs. Eu tiro um dia inteiro para gravar esses 4 blogs diretamente, né? Em um dia só, né? Em uma tarde. Eu faço essa oratória e gravo isso, né, para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito, ok? Faça esse trabalho de acompanhamento com carinho, com dedicação, e vocês não serão mais essa vítima social, ok? Para dar continuidade, vocês têm que acompanhar o blog anterior, ok? Para que relacione isso nas suas consciências, para que vocês possam entender este blog diário, vocês precisam dar continuidade, certo? Então vamos começar a fazer a leitura deste contexto, certo? E vamos relacionar isso nas nossas consciências e para que a gente possa compreender tudo que está sendo dito. Vamos então, né, fazer a leitura e depois vamos fazer a expressão livre de tudo que está sendo, né, sobre este blog em específico. Fazer a leitura e fazer a expressão livre, ok? Primeiro eu vou começar com um contexto aqui isolado para fazer uma mediação entre o blog anterior com este blog aqui, né, pegando aí um mastro da sociedade, para que a gente, quando eu relaciono os astros, tem, né, tem muitas músicas, geralmente eu gosto de
é relacionar os astros àqueles que já se foi, né, que para né, que ficou ausente desse corpo emocional, de uma certa forma, no tempo que ele estava, né, ativo dentro com esse corpo emocional. Eu gosto sempre de pegar aquelas pessoas que estão ausentes dos seus corpos emocionais, porque são muitas pessoas que grandiosas que tem dentro da sociedade, que faz trabalho excepcional, sensacional, né, se a gente pegar uma aqui em específico, cometem injustiça com os outros que são incríveis, certo? Eu tenho admiração espiritual, nada emocional, certo? Eu admiro a todos por um só que é Deus, entenda isso. Então, a gente entendendo isso, a gente muitas das vezes tem essa forma cautelosa, sou muito, 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 muito grandioso. Então, eu gosto muito de pegar aquelas pessoas que estão com seus corpos ausentes, de uma certa forma, de uma determinada forma, para fazer uma referência para vocês pegar a arte deles e relacionar isso nas suas consciências com respeito, com carinho e da mesma forma, para que ele possa te dar uma luz daquilo que nós estamos relacionando neste tempo com entendimento, com conhecimento da mesma forma. Vamos lá. Muito diz que Raul teve uma parceria com Johnny na sua produtividade. Se você for perceber as expressões de Raul, ela era única e egoísta com as suas expressões. Ele fala de si mesmo sendo ego consciente de sua realização com a matéria, ganhando formas conscientes de se expressar a sua matéria, permitindo realizações consciente com o universo infinito de conscientização, sendo apenas um Raul Seixista. Isto demonstra a relatividade da matéria com o tempo, formando uma consciência em torno da matéria. Sendo a matéria, relacionamos uma pedra sobre a expressão do corpo relativo do tempo, aonde as energias se contornam com o mesmo movimento, neutralizando a matéria e expandindo a consciência. Se vocês quiserem entender, né, eu escrevi esse texto para que vocês entendam, né, quando eu relaciono, assim, que Raul teve uma parceria com Johnny, né, esse Johnny, muitas das vezes, se for olhar, Johnny para Raul era naquele tempo, ele relacionava Johnny, Elvis Presley, as mesmas expressões. Mas o que que eu quero que vocês compreendam? A forma dele expandir as suas consciência era uma forma boa para que vocês, né, entenda a forma de vocês expandir, ou de uma certa forma, eh ausentando a sua matéria e expandindo a consciência, né. Às vezes você fala assim: "Ah, a pessoa é egoísta", quando se trata de um egoísmo espiritual, você traz para você um movimento único, né, de uma forma que você não, atrapalhe a vida dos outros e nem permita que os outros atrapalhem a sua vida. Então, essa é uma forma de a gente compreender o que que é expandindo a consciência e não expandindo a matéria, porque a matéria ela vai gerar uma complexidade em nossas consciências, certo? Isso é uma informação rápida, certo? Agora vamos para o contexto deste blog diário, vamos fazer a leitura para que a gente possa dar continuidade fazendo um relacionamento. E essa forma que eu relacionei Raul, ela está fazendo uma conexão sobre o contexto anterior com o contexto agora. É tipo uma experiência para que a gente possa ter uma experiência como as coisas, se movem dentro da sociedade, com as suas particularidades, com as suas individualidades. Muitas das vezes, para você mover uma consciência, você tem que se tornar o mínimo dependente de outra pessoa, para que você possa desenvolver. Tudo que você for fazer é assim, porque quando você tiver uma consciência expandida, você vai ter várias formas de relacionar, né, e você não precisa ficar relacionando as pessoas uma coisa que você pensa que é correto, né, fazendo uma coisa correta para você, para se ter benefícios sobre esses atos emocionais. Isso é uma forma para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito dentro desses contextos que eu estou relacionando sobre, esse subtítulo que eu estou relacionando, né, as
os magnéticos dos cosmos, aquilo que nós podemos atrair uma a outra. Algumas pessoas fazem atração do corpo expressivo, representando o sexo, outras pessoas fazem atração sobre uma consciência espiritual, sobre o reino que está se formando dentro do Cristo. Entenda isso. O espelhamento vai explicar a forma em que um corpo fêmea avista o macho e a forma em que o macho avista a fêmea, invertendo a visão, porém os corpos não invertem, pois estes mesmos vão representar o espaço de cada consciência habitado neste corpo, sendo a vista pode dar o sentido do corpo expressivo com a vista inversa, mas não pode movimentar a matéria de outro corpo inverso na sua relatividade, sendo cada consciência tem que se permitir o seu corpo a um para o outro por atos emotivos destas relações. As realidades destas emoções vão estar no corpo expressivo e não na vista e que esteja inversa. Isto explica cada corpo tem a sua realidade e cada realidade um sentido e cada sentido uma forma de magnetismo que se permita esta matéria se movimentar de acordo com o que estiver relacionando no tempo relativo de vossos corpos. Para ficar claro, vamos para o exemplo. O marido vai canalizar esta expressão positiva desta esposa. Entenda que ela não terá a espécie, ele não terá a espécie física desta esposa, e sim a consciência é espelhado deste corpo positivo, sendo isto que forma todas as ideologias igualmente. A percepção deste movimento é raro, mesmo porque o corpo expressivo é sentido para uma consciência habitada, e a expressão desse corpo pode se inverter entre eles por um sentido espelhado, sendo isto a base de um relacionamento conjugal quando conhecemos as vossas particularidades. Quando há percepção, tudo isto se faz coisas comum para um e para o outro, porém, e com a falta de conhecimento, eles pregam a discórdia entre eles e as dúvidas por estas percepções, e sendo comum passa a ser incomum por faltar a percepção desta relação, sendo isto o bastante para confundir um corpo e outro dentro do planeta Terra. Sendo o marido, é comum que ele segue a expressão de outra mulher, sendo o marido, é comum que ele negue a expressão de outra mulher para se endeusar a sua esposa, sendo a mulher nega a expressão do seu marido para endeusar outro marido. E com estes ideais, eles não terão domínio sobre as vossas expressões para se fazer melhor ou pior por estas expressões visual da espiritualidade sexual. Interessante, né? Você vê que quando eu falo, no fim aqui, eu falei espiritualidade sexual. Você vê que tudo, né, é uma espiritualidade. No nossos relacionamentos, tudo é espiritual. Entenda isso. Nada é emocional. É a forma que eu tenho consciência, a forma que eu estou avistando o meu relacionamento social, ela está espelhando na minha consciência uma imagem. Então, eu vou tirar conclusões sobre isso e vou, né, ter uma percepção sobre aquilo que eu quero e aquilo que o outro possa querer, e vou fazendo esse relacionamento, e vou fazendo, né, uma empatia ou uma negação de aquilo que poderia ser uma harmonia e não é. Existem várias formas para que você possa entender isso por parte, ok? Vamos então para a expressão livre para a gente entender cada coisa que está sendo dito, né, e buscar coisas que já tenha dentro da sociedade para a gente relacionar isso em nossas consciências com mais precisão, ok? Vamos lá. O espelhamento vai explicar a forma em que um corpo fêmea avista um macho e a forma em que o macho avista a fêmea, invertendo
a visão. Eu falei invertendo o corpo? Não, invertendo a visão. Aquilo que nós estamos sendo perceptivo com as nossas expressão visual, aquilo que nós estamos avistando a outro, e não aquilo que o outro esteja avistando a nós. Então, se nós estamos avistando a outro, é uma percepção visual de uma consciência que esteja habitado, certo? Então, você tem a probabilidade de você dominar isso que você está sendo perceptivo como a sua própria expressão visual. Mas agora, quando estiver ao outro lado, você já não tem mais o domínio por isso. As pessoas vão relacionar você à forma que elas te verem, né? Pode ser com uma espiritualidade sexual, espiritual, emocional, qualquer coisa que vocês entendam que seja uma relação, uma harmonia, uma negação, qualquer coisa. Existe várias possibilidade de estar entendendo isso em particularidade, né, de várias formas, entenda isso. Porém, os vossos corpos não invertem, né? Olha o que diz o contexto. O espelhamento vai explicar a forma em que o corpo fêmea avista o macho, né? Por exemplo, existe uma outra consciência que esteja desabitado de mim. A fêmea vai representar um corpo, uma consciência desabitada que esteja do outro lado, ela está me avistando. E vamos entender isso. E a forma em que o macho avista a fêmea, aí o macho ele vai avistar essa fêmea, né, de uma forma inversa, uma consciência habitada, uma consciência desabitada. A consciência habitada, ela é perceptiva, ela é um espelhamento daquilo que eu estou vendo a outra pessoa, e o espelhamento desabitado, a consciência desabitada é aquilo que a outra está vendo a mim, certo? Ambos podem ter uma harmonia sobre os vossos corpos emocionais, ou pode ter uma negação. Existe essas possibilidades, entenda isso. Porém, os corpos não invertem, né? Eu falei, nós invertemos os olhares expressivo, porque ele é a espiritualidade dos nossos corpos, é expressivo. Invertemos os olhares, mas os corpos não invertem, não invertem. Os corpos não invertem. Eu estou olhando a outro, né? Não tem como a pessoa chegar aqui e movimentar o meu corpo, e nem eu movimentar o corpo dela. Existe inconsciência que faz isso? Faz. Existe. Como que eles fazem isso? Eles delegam coisas para outra pessoa viver, domina, escraviza ele emocionalmente. Ah, você tem que me servir, você não é um servo de Deus, você tem que fazer isso para mim, você tem. E com isso elas vai manipulando as pessoas. Ah, é mesmo, né? Eu sou servo de Deus, eu tenho que servir. Não, não é dessa forma que funciona. A gente serve sim, com uma expressão espiritual liberal, não porque os outros querem que eu faça. Eu não faço nada que os outros querem, eu só faço aquilo que Deus quer que eu faça. Isso é o bastante para me servir um outro, porque mesmo porque várias pessoas vão ter várias percepção sobre aquilo que elas estão me vendo, elas vão dizer: "Oh, esse cara aí é muito heresia", o outro já vai falar: "Nossa, que legal, bacana, isso aí é bom, né, tal, né, pau", aquelas coisas todas. Então existe essas formas de vocês compreenderem em particularidade, não procura agradar as pessoas e usar a palavra bonita que você é servo, que você tem que servir, isso é uma forma que ela está manifestando para manipular a sua consciência, entenda isso. Pois este mesmo vai representar um espaço do corpo de cada consciência, né? Porém, os corpos não invertem, pois estes mesmo vai representar o espaço de cada consciência habitado neste corpo. Vai representar o espaço de cada consciência habitado no seu corpo. Cada consciência fica dentro do seu corpo e, né, e relaciona as coisas de uma forma sem querer escravizar as pessoas. Entenda isso. Cada um ficou no seu lugar, habitou no corpo celeste. Cada um fica no seu canto, no seu espaço. O seu espaço é a sua consciência interior, é aquilo que você entende da sua espiritualidade, aquilo que você possa dominar a sua matéria, certo? E essa consciência do exterior, ela é muito grandiosa, porque ela tem liberdade e probabilidade de várias formas de relacionamento. Mas essa consciência interior, ela é para dominar as nossas emoções, as nossas matérias. Para a gente não precisar de relacionar as pessoas de qualquer forma. Entenda isso, entenda isso. Sendo a vista pode dar um sentido do corpo expressivo com a vista inversa, né?
Vamos lá. Pois este mesmo vai representar o espaço de cada consciência habitado neste corpo, né? O espaço de cada consciência habitado nesse corpo, cada um está no seu espaço, beleza. Sendo a vista pode dar o sentido, a vista, sendo a vista, pode dar o sentido do corpo expressivo com a vista inversa. Por exemplo, o que que seria a vista inversa? Tem uma corpo fêmea me avistando e eu sou um corpo macho, estou avistando ela. Eu avisto ela, né, e me sinto bem com aquela presença, né, e ela me avista e sente bem com a minha presença. Então nós temos uma harmonia de corpo. Os nossos corpos estão se conectando por uma coisa que nós determinamos ser comum entre nós dois. Existe aquela probabilidade de eu avistar e negar, existe aquela probabilidade dela avistar a mim e negar. Por um bem protetivo de você estar protegendo o seu relacionamento ou por outras, existe várias possibilidades. Eu estou só gerando alguma coisa. Não significa que a pessoa é uma pessoa ruim, não é isso. Quando eu tenho controle da minha emoção e tenho responsabilidade com determinada pessoa, eu faço uma consciência protetiva sobre a minha consciência habitada, sobre o domínio dos meus interesses emocionais, para que eu possa relacionar isso bem a outra pessoa, de uma certa forma, certo? Entenda isso. Entenda como isso é explicativo, entenda? Não é interessante tudo isso, né? Agora vamos continuar aqui. Sendo a vista pode dar um sentido do corpo expressivo com a vista inversa, mas não pode movimentar matéria, não pode movimentar matéria, né? Não pode. Não pode, eu posso inverter as minhas vistas, mas não posso movimentar a matéria de outras pessoas, né? Existe possibilidade que pessoas se escraviza emocionalmente outras pessoas e movimenta aquela matéria. Isso é uma forma totalmente equivocada. Você perde a sua humildade, a sua simplicidade de ser um corpo simples, de entendimento simples. E entendendo que quando você queira dominar os outros, colocar os seus atos emocionais em outras pessoas, você perde a sua humildade. A humildade representando o seu corpo simples, de entendimento simples. Significa que você pode se realizar só uma vez. Aí você vai querer se realizar com o corpo de outra pessoa. Ah, você tem que fazer a minha vontade, que eu sou o rei dessa terra, eu sou o pai de todas as nações, faz o que eu quero. Não é nada disso, ok? Entenda isso. Mas não pode movimentar a matéria de outro corpo inverso na sua realidade, sendo cada consciência tem que se permitir o seu corpo um para o outro por atos emotivos destas relações, né? Atos emotivos daquelas relações. Eu posso entender uma coisa emocional e ser harmônica com outro corpo, eu posso entender atos espirituais e relacionar o Cristo como uma formação do reino de Deus que está se formando, eu posso relacionar a Deus, eu posso relacionar várias coisas, e eu já tenho dito que esse corpo, essa consciência do relacionamento social que cai direto dentro da sociedade, que cai no tempo, ele tem variedade de relacionamento, ele tem muitas coisas, ele é muito grandioso, certo? Nossa consciência interior, ele limita a nós e, ao mesmo tempo, ele controla os nossos corpos emocionais. Eles controlam nossos corpos emocionais. Se ele é uma consciência saudável, sem contaminação, sem nada, o seu corpo vai ficar saudável, né? Vai ficar muito bem apresentado dentro da sociedade, as suas expressões vai ficar bom, tudo vai ficar equilibrado, tranquilo, e com essa consciência interior. Agora, com a consciência exterior, existe diversidade de diversidade de realização, mas também existe muitas complexidades, existe muitas coisas que não é realização, é cilada, são aquilo que eu quero impor para que outras pessoas possam viver aquilo que eu acho que é correto, uma sociedade correta que, sei lá, é uma coisa muito complexa, certo? É que a consciência de ter uma sociedade correta, eu vou ali, manipulo as pessoas e entenda que isso tudo é atos emocionais. As realidades destas emoções vão estar no corpo expressivo e não na vista que esteja inverso. Como é que a realidade está? Por exemplo, cada um vai estar só habitado lá, ela vai ter a realidade dela. Aí eu tenho que respeitar isso. Ah, ela gostou de mim? Beleza, tranquilo, né. Também gostei de você? Tranquilo, beleza, harmonia. Então a realidade é isso, eu estou empático com outra pessoa, entenda isso, ou não estou, certo? Ou ela pode falar assim: "Ah, não gostei de você, você tem muita heresia".
eu estou afastando de você. Tudo bem, segue o seu caminho, tranquilo. Isto explica que cada corpo tem a sua realidade. Isto explica que cada corpo tem a sua realidade, e cada realidade um sentido, e cada sentido uma forma magnético, que se permite esta matéria se movimentar de acordo com o que estiverem relacionando no tempo relativo de vossos corpos. É muito interessante vocês entender que o tempo relativo de nossos corpos, ele vai moldando as nossas percepções. Por exemplo, se você estiver acompanhando este blog diário, estiver compreendendo tudo o que está sendo dito, você está entendendo que você está mudando a sua forma perceptiva de observar as coisas dentro da sociedade. Você já está tendo mudança nos seus comportamentos, você está se adequando a este corpo celeste de Deus, você está se sentindo em casa. E por mais que as pessoas estejam, confronto, né, fazendo maldade, você está se colocando no seu lugar, você está vivendo no seu ambiente. Ou seja, o tempo relativo, ele vai mudando os nossos comportamentos de acordo com que nós vamos sendo perceptivos, ok? O tempo relativo, ele é importante. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, só para vocês entenderem, aí, né, eu estava entendendo isso, né, quando a gente começou lá de baixo, né, na comunidade religiosa, né, minha mãe era da Deus de Amor, é até hoje, né, Deus de Amor, comunidade religiosa Deus de Amor, e a mãe dela também era da comunidade religiosa Deus de Amor. Mas aí, nós estava lembrando daquilo que nós estávamos ouvindo dentro dessas comunidades religiosas e como que eles movimentavam essa espiritualidade do corpo expressivo, muitas das vezes intimidando os seus membros para, né, uma coisa e outra. Não sei se é intimidando, é o conhecimento deles. Eu não considero intimidando, é porque aquilo que eles têm conhecimento, aquilo que eles têm de intensidade, de achar que está protegendo o outro, e tudo isso é nocivo, não tem nada contra esse tipo de pessoa, eu vejo nisso uma simplicidade, uma importância da mesma forma. Mas o que eu quero que vocês entendam, você vê como que vai mudando as coisas, a ideia perceptiva, né, naquilo que eu estava, sobre, o domínio de uma família tradicional, sobre a cultura, sobre aquilo que nós aprendemos, correto? Então nós vamos ganhando no tempo uma coisa relativa, mudando as nossas formas de pensar, despertando a nossa consciência, expandindo as nossas consciências para determinada situação, sendo perceptivo, mais perceptivo, a gente vai vendo aonde que nós estava e aonde que nós estamos hoje, né? Com essa consciência que nós vamos expandindo, entenda? É só uma observação, só para vocês entenderem que é assim dentro da sociedade. Para ficar claro, vamos para o exemplo. O marido vai canalizar esta expressão positiva da esposa. Entenda que ela não terá a espécie física, ele não terá a espécie física desta esposa, né? Eu canalizei a minha esposa, olhei para ela, eu avistei ela, falei: "Não, beleza, né, tô, feliz na presença dela, tô alegre, feliz, né, beleza. Mas aí, o que que acontece? Eu não tenho a espécie física, o que eu tenho é só aquelas expressões, aquilo que ela está me permitindo a ser harmônico comigo, aquilo que eu estou permitindo ser harmônico com ela. Então isso vai dando uma conectividade, de uma empatia expressiva dos nossos corpos expressivos, aquilo que nós estamos formalizando um para o outro. "Ah, você é uma pessoa boa. Ah, também você é uma pessoa boa, estou me bem com você". É mais ou menos isso. Ou seja, você sendo relativo a essas ideias perceptiva, certo? Entenda isso. Então, entenda que o marido não terá a espécie física, mas sim uma percepção dessa vista expressiva, a qual ela está, se demonstrando ou está se expressando, se permitindo para o seu marido qualquer coisa que dê uma harmonia de corpo ou não, né, entenda isso. E sim, então, vamos voltar aqui. Para ficar claro, vamos para o exemplo. O marido vai canalizar a expressão positiva desta esposa. Entenda que ele não terá a espécie física desta esposa, né?
quando eu falo de expressão, eu estou avistando, e sim uma consciência espelhado deste corpo positivo, uma consciência espelhado deste corpo positivo, sendo isto que forma todas as ideologias igualmente. Você vê que quando eu falo isso, que e sendo isso que forma todas as ideologias igualmente, o que eu quero dizer com isso? Você vê que é muito e quase idêntico a tudo que nós vivemos da espiritualidade, daquilo que possa estar se formando o reino, das ideologias para a unificação, das nossas realidades, são aquilo que nós estamos encarnando esses corpos expressivos sobre os nossos interesses, sobre o interesse do reino, sobre o interesse de um, do outro, é muito complexo. Mas aí quando você quiser simplificar a coisa, você só tem que fazer o quê? Entenda que você é um corpo simples, de entendimento simples, e que a sua consciência interior, ele domina o seu corpo expressivo para você ter uma harmonia com outra pessoa. Você simplificou. Ah, você não quer ter harmonia? Vamos brigar, vamos fazer isso. Aí já começa a ganhar uma complexidade. Ah, eu vou me separar para mim fazer um trabalho para o reino, fazer aquilo, outro, vou seguir outros caminhos diferentes daquilo que poderia ser realidade. Existem várias possibilidades. Vocês têm que entender. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Deus de quando as pessoas têm a percepção do trabalho social, daquilo que é a realidade do trabalho social. Tudo é questão de ser perceptivo. Tudo é questão de ser perceptivo, tudo é uma questão de ser perceptivo, ok? Porque tudo são idênticos, tudo são uma coisa só, tudo são iguais. Quando se trata de relacionamento, individual, quando se trata relacionamento para o reino, quando se trata de qualquer coisa que você queira desenvolver dentro do relacionamento social, ele vai ganhar suas ideias e se essas ideias não estiver sendo perceptível, você muitas das vezes pode até mesmo relacionar uma coisa certa e ser repreendido como coisa errada por os demais, porque isso gera várias complexidades. Vocês entendam isso, ok? A percepção neste movimento é raro, né, é isso que eu estava, né, vamos só para muito bem, só para completar, vamos lá. A percepção deste movimento é raro, mesmo porque o corpo expressivo é sentido para uma consciência habitada, perfeito, só para complementar mesmo. E a expressão deste corpo pode se inverter entre eles, por um sentido espelhado, sendo isto a base de um relacionamento conjugal, quando conhecendo as vossas particularidades. Quando eu falei conhecendo as vossas particularidades e sendo a base do relacionamento social, eu avistei, né, o meu cor minha vista espelhou o corpo de minha esposa e minha esposa espelhou o meu corpo, então nossos corpos são a nossas expressões são inversas e são agradável, né, sobre aquilo que nós estamos expressando os nossos corpos, e tudo isso está sendo uma empatia, uma harmonia ou não, né. Mas isso é a base de um relacionamento conjugal, entenda isso. Sendo tudo isso tem que ser de uma forma perceptível, aquilo que vocês esteja movimentando sobre, o tempo, né, sobre os seus corpos expressivos com a relatividade do tempo e aquilo que a pessoa que esteja do seu lado te relacionando, né, uma coisa e outra sobre os vossos corpos expressivos, entenda isso. Quando há percepção, tudo isto se faz coisas comum. Eu tenho percepção, eu tenho uma consciência espiritual de tudo que está à minha volta. Eu tenho consciência em tudo. Sei que eu sou um corpo simples de sentimento simples, sei quando as pessoas estão me negando, sei quando ela está relacionando uma coisa indevida para mim. Então, eu tenho percepção de tudo e eu conheço tudo desse mecanismo do corpo do corpo celeste. Eu entendo o espaço de cada pessoa, eu entendo o meu espaço. Entenda isso? Tudo isso é percepção. À medida da forma que eu entendo o meu espaço, eu também começo a entender o espaço do outro. Então a minha percepção, ela vai entender as minhas relações sobre uma coisa e o outro, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Então eu vou ter a minha percepção. Então essa percepção, ela vai me guiar sobre um caminho ao qual eu posso considerar positivo. Para mim mesmo, certo? Para mim mesmo, não para o outro, certo? Eu não preciso impor, uma percepção espiritual em outras pessoas, dizer a eles o que eles devem ou não fazer, em que caminho eles devem passar.
eu tenho que ter uma percepção daquilo que é para mim passar, daquilo que é para mim viver, tá certo? Se vocês entenderem o que eu queria dizer, né, que eu estava dizendo na abertura, quando eu tinha falado do Raul, né, o que acontece? A pessoa, as pessoas, quanto mais ela tem entenda esse espaço dela, ela pode fazer grandes trabalhos social e ela não afeta ninguém, né, não afeta ninguém. Mas agora se você, é, né, não ter uma percepção, você começa, sei lá, eu não vi ninguém, a pessoa falando mal da vida dos outros, nada disso, ele se concentrou naquilo que era ele e tornou uma pedra e criou uma forma de relacionar tudo que estava à sua volta pela uma percepção espiritual. Isso é uma coisa simples, mesmo tendo grandes obras, menos grandes forma de relacionar, trazer consciência, então, e demonstra a simplicidade dessa forma, né, expandindo a consciência e deixando o seu corpo neutro, como se fosse uma pedra, certo? As pessoas virão, mas elas entenderão emocionalmente, a outra entendeu, é uma expansão da consciência, né? Entendi. Então não é nada que eu preciso atacar as pessoas, né, não é nada que eu preciso relacionar a vida de outra pessoa, não é nada disso. Relaciona o reino, tudo bem, tranquilo, o reino já é expandido por si só. Olha para esse corpo celeste, você vai ver que ele já é uma expansão, ele já é uma expansão, ele não depende de corpo emocional para formar o reino dele, ele é independente, olha para ele, ele é independente, ele é independente. Quando você entende essa independência e trabalha por isso aqui, ó, as pessoas, elas seja participativo, ou pelo bem ou pelo mal, ou pelo bem ou pelo mal, de acordo com a percepção de cada corpo, que está sendo perceptivo sobre aquilo que vocês estão expressando, né, dentro da sociedade, né, entenda isso. Quando há percepção, tudo isto faz coisas comum para um corpo e outro. Porém, e com a falta do conhecimento, eles pregam discórdia entre eles e as dúvidas por esta percepção, e sendo comum passa a ser incomum, por faltar a percepção desta relação, né? Quando tudo que você, por exemplo, quando eu tinha começado esse blog há tempos atrás, né, muito tempo, se vocês não viram, vejam, é muito importante. Eu tinha demonstrado que o pecado entrou no mundo de uma forma comum, isso tudo e tudo que é comum, tudo que era comum, tudo que era comum se tornou incomum, e tudo que é incomum se tornou comum. Explicando a ideologia, a realidade, de forma de você se realizar com cada corpo em específico. Ou seja, a forma que nós entendemos que seja nós um corpo simples, de entendimento simples, é uma forma comum de realização, certo? Mas à medida da forma que veio a ideologia, tudo isso, a ideologia hoje você pode olhar aí, a ideologia hoje é coisa comum, né? 3i Atlas, né? Eh ou não é um cometa, né, várias formas de você né, relacionar. Então, tudo isso ideologicamente se tornou uma coisa incomum, se tornou comum. É incomum mas ao mesmo tempo incomum. São coisas incomum de trazer informação e ao mesmo tempo incomum. Não tem nada a ver com a nossa realidade, não tem nada a ver. Né, não tem nada a ver. Aí vocês entenda, aí quando você vai se repetindo as coisas que é errada, a sua consciência ela vai se moldando, a sua percepção vai moldando de acordo com aquilo que você está aprendendo. Aí Bíblia significativa, família tradicional, né, religiões, e tudo isso se torna comum. "Ah, eu tenho que ir dentro de uma congregação, porque se eu não estiver unido eu vou ser desprezado", blá, 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 muita coisa, entenda isso. Sendo isso bastante para confundir um corpo e outro dentro do planeta Terra. Sendo o marido, é comum que ele negue a expressão de outra mulher para endeusar sua esposa. É interessante vocês entenderem isso.
quando eu falo assim, olha só, sendo marido, é comum ele negar a expressão de sua mulher para endeusar, a sua esposa. Quer dizer, você já viu, isso é bem uma coisa interessante? Por exemplo, às vezes você encontra com a pessoa na rua, aí você começa a maltratar aquela pessoa que você viu na rua, que está sendo empático com você, legal, para você dizer: "Ah, eu sou casado. Ah, eu sou aquilo". Ou seja, o que que eu quero dizer? Muitas das vezes, o marido ele se torna arrogante para demonstrar um um afeto pela sua esposa. Vocês não precisam disso. O que que eu quero dizer? Da mesma forma que você trata a sua esposa, você pode tratar a esposa de outra pessoa da mesma forma, mas não questão de você estar relacionando com a pessoa, você colocar limite no seu corpo e entender o espaço de cada um. Agora, às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa tem aquela percepção e começa, maltratar a outra pessoa porque tem uma esposa dentro de casa. Isso não é liberdade, é um confronto. Isso é a base da várias formas destrutivas de casamento. Por quê? O que que acontece? Quando você começa a manifestar algo, você vai ser não só com a pessoa fora, você vai ser também com a sua esposa. Porque você está relacionando ela, você está relacionando ela a uma deficiência do seu atos expressivo. Você está treinando o seu corpo a ser deficiente, na frente da sua esposa. Quando você for relacionar ela, você viu, tem um monte de pessoas perto de mim, tal, tal, querendo, aí você está me maltratando aqui e tal, te comparando à esposa. Não precisa disso, certo? Eu só tenho que ser perceptivo. Muitas das coisas, ela tem que ser perceptível para que eu possa ter consciência e domínio a quem eu quero relacionar o meu corpo, é só isso. Se eu tenho consciência a quem eu quero relacionar, eu não preciso mais que isso. Entenda isso, entende? Sendo a mulher, ela nega a expressão do seu marido para endeusar outro marido. Bom, as esposas, ela tem bem isso, certo? Ela nunca olha diretamente para o seu esposo, ela sempre olha para o esposo do outro. Ah, você viu que aquela pessoa, ela se resolveu na vida, né? E você está parado no tempo, não faz nada, sei que tem lá, tá, isso, tal, tal, tal. Então ela acha que muitas das vezes o marido de outra pessoa, às vezes muito um tempo hoje não tem muito isso não, mas eu já vi um tempo atrás, que acontece as pessoas o marido fazendo cena para a sua esposa, fazendo cena para a sua esposa na frente de todo mundo, tal, beleza. Você entendeu o tanto que isso causa confusão dentro da sociedade? É uma sociedade inconsciente? Isso gera muito conflito, sabe. Por que que gera conflito? Porque é um relacionamento entre uma coisa e outra, as esposa inconsciente, ela vai dizer: "Olha, você levou flor, né. Tá vendo ali marido, é assim que tem que ser tratar uma mulher", né. Aí você entende que tudo são relatividades, são tempos, são aquilo que nós estamos relacionando, somos aquilo que nós estamos expressando para um para o outro, é harmonia. Às vezes a esposa nem está merecendo tanto assim que você, esteja do lado dela, está sempre em crise com tudo, mas aí você tem que fazer porque o outro está fazendo e tal, e não tem relatividade, o que nós temos é uma fantasia expressiva de corpos de casais expressivo, né, que queira se mostrar que é melhor, que é uma coisa harmoniosa, que é isso, que eu trato bem a minha esposa, que eu trato bem, né, essas aparências, eu gosto muito da mídia hoje. Ela coloca muito esses nossos corpos expressivos muito negado, né. Eu posso fazer qualquer cena aqui e falar assim: "Olha, essa é a minha vida, né, aí tal, tal, aí eu fiz uma cena, beleza, volta para minha realidade, tá, tranquilo". É muito bom. Esse quando você entenda que a sua você é um corpo simples de entendimento simples, você não fica com necessidade de aprovação, né, de ninguém, né. Mas se a pessoas provar uma realidade, uma coisa boa, maravilha, graças a Deus, muita graça para Deus, né. Maravilha, muito bom. E com esses ideais, eles não terão domínio sobre as vossas expressões para se fazer melhor ou pior por estas expressões visual da sua espiritualidade sexual. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal só se você estiver sentindo realizado. Se você sentiu, fala assim: "Ah,
essa pessoa é muito herético, eu sei que tem lá, não precisa de que vocês faça coisa alguma, só faça se você tiver consciência de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Se não tem, né, vocês não precisam fazer esse relacionamento nas suas consciências. Ah, acrescentando mais uma coisa antes de nós finalizar, né, 3 e Atlan. Nosso o nosso, eh, nossos computadores, eles são algoritmo, é um sensores de algoritmo sobre as expressões. Quando vocês, falem alguma coisa que esteja na mídia, os sensores vai captando e vai formando um tag daquilo que você está sendo expressado. Então você tem essa forma de você de um computa de dos da IAs, entender esses algoritmos e fazer algoritmos sobre as expressões. Pode ver aí, as pessoas falam assim: "Ah, a pe o algoritmo é um sensor auditivo, aquilo que ele ouve e vai se formando tag, vai se formando a fonte de pesquisa e ele vai sendo mais acessado, então aqueles complementos eles vão fazendo tudo isso. Então que eu quero dizer? Quando a pessoa tiver um interesse, se estiver usando uma expressão, ela tem um interesse que está, não precisa de muitas das vezes você falou aquela expressão, então, você vai ter o seu vídeo mais entregue em determinada situação, porque os sensores, quando ele tem essa ideia auditiva, ele faz essas, conexão sobre aquilo que já está na mídia. Entenda isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.